Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Eu sou o Jefferson Oliveira, o Dr. Jeff Presley, e está começando mais um Plantão do Rock. Hoje, um convidado que, como eu, é músico e médico, médico e músico. É melhor músico do que eu. Provavelmente ele vai dizer, tá rasgando seda. Não, é melhor músico do que eu. É um instrumentista virtuoso. Vai nos contar como chegou nessa virtude enquanto instrumentista. Conheço ele há mais de 30 anos, há muitos anos. Também não me lembro, ele vai me dizer se ele foi meu veterano ou meu voterano. Ele vai me dizer. O irmão dele também é músico. E ele vai dizer se ele acha que o irmão é que é músico mesmo ou não. Porque o irmão é um cara que andou fazendo sucesso aí, continua fazendo sucesso, mas agora a gente até tá conversando, tem ouvido falar um pouquinho menos dele, mas um pouquinho menos, e ele vai vir aqui, tá escalado. Então, apresento para quem não conhece e trago de volta a atenção dos que já conhecem e estão com saudade, Roberto Berdichevski. Obrigado pela introdução aí. Virtuoso não, sou esforçado. Sabe que, assim, a gente convivia na faculdade, tu é 98 ou 99? 98. Então tu é meu voterano, porque eu sou 2000. Isso. E tu foi meu monitor de biofísica. Isso. E então tá, como a gente... né? Tinha uma proximidade de idade, mas outro currículo, né? Cada um seguia um currículo. Não era uma coisa que a gente conseguia ter tanto contato na faculdade, eu nem sabia que tu tocava instrumento. Aí, um dia, o Paulo do Xerox me diz que fazia um trabalho com... Ele era o Santos, você lembra? Sim. Edu Berdichevski e o Santos. Isso. E ele disse, o irmão do Berdi veio aí, toca pra cá, pi. Eu digo, eu nem sabia que ele tocava. Daí ele disse, toca pra cá, pi. E aí que eu fiquei sabendo que o Dr. Roberto tocava muito. E então não adianta tu querer te livrar porque your reputation precedes you. Ok, so you are saying that. E quando é que começou? Tu é um pouquinho mais velho que o Edu Berdi. Isso. Eu sou de 75, ele é de 77. Olha, começou muito cedo, assim, o convívio com a música foi, assim, desde a infância. Os pais sempre ouviram desde da MPB e música clássica, os dois. A minha mãe, já um pouco mais nova que o pai, já pegou os Beatles ali. Então, tinha essa mistura de música clássica, ópera rock, Beatles. Sempre teve... A gente crescia nesse caldo aí, né? E ali eu acho que pelos 7 anos, eu comecei a aula de violão. Foi por incentivo dos meus pais, né? E eu adorava as aulas de violão, né? A nossa professora, saudosa Ieda, era a tia Ieda na época. Foi minha professora, depois começou com meu irmão também. Ela tinha um jeito muito legal de ensinar e muito lúdico. E, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, nos preparou assim, para essa base toda, que eu acho que faz muita diferença, assim, que é ter uma ideia da harmonia das músicas, das variações. Nem que tu comece nelas simplificadas e depois a gente foi aprimorando. A tia Ieda, ela ia em casa ou vocês iam na casa da tia? Ia em casa. Então era aquele finalzinho de tarde, assim, que era muito agradável, assim, né? A gente esperava com ansiedade a aula com a tia Ieda. E um pouco mais velho depois, eu não sei te precisar bem a idade, mas talvez ali pelos 8, 9, eu entrei no piano clássico daí.
que era aqui, onde era o colégio americano antes, tinha um conservatório de música, que era o Conservatório Léo Schneider, e ali eu fiz 5 anos de piano clássico, e um pouquinho de solfejo e teoria musical. Vocês cresceram em que bairro, Roberto? Bairro aqui, Petrópolis. Petrópolis, certo. Ali pertinho na Iguaçu, né? Certo. E ali pelos... A adolescência começou a estourar aquela coisa, e a música clássica já não dava vazão para tanta coisa assim que eu comecei a ouvir e gostar. E aí juntei o que eu tinha de música clássica com os aprendizados que eu tinha do violão e comecei a tirar as músicas por conta própria. E então, naquela ocasião, assim, era VHS, né? Então, pegava os vídeos ali das bandas, principalmente o Guns, quando estourou ali, assim, aí pegava os vídeos e via como é que o Slash estava fazendo, como é que ele fazia, como é que era isso, como é que era... E eu fui aprendendo, a partir dali, autodidata. Então, essa parte da guitarra, propriamente dito, a transição do violão para a guitarra foi como autodidata. Ou então dá para dizer que eu tinha vídeo aula com os caras, né? Mas eu acho importante a gente esmiuçar um pouquinho mais a questão do piano, cara. Sim. Porque o que acontece? Eu não toco piano, nunca toquei piano, e como a gente já conversou e eu já falei aqui, também não toco violão e toco há tantos anos que eu tenho como provar para vocês que eu não toco violão. Mas fiz questão de os meus filhos musicalizá-los através do piano, sim, porque tem um entendimento, e agora os vendo tocar piano, os dois tocam piano, tocam, né? Estão na escalada, fazem 2 anos de piano, então estão na escalada como qualquer um, até se tornarem realmente maduros. Mas o que eu vejo? Que existe uma facilidade de entendimento porque as escalas são lineares. Sim. E eles conseguem enxergar que a escala se repete, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si... 1, 2, ele consegue ver que tem a tecla branca e tem a tecla, tem o acidente na preta, né? Em termos de sustenido, é disso que eu estou me referindo. Consegue ver mudar a nota, mas ser meio tom ali do Dó pro Si, ele consegue enxergar isso. Sim. Uma coisa que no violão é mais difícil. E queria que tu esmiuçasse essa influência e essas transposições, porque tu transpôs do violão pro piano e depois tu transpôs de volta do piano para guitarra e violão. Eu diria que não houve uma coisa tão assim abrupta ou mudanças, ela foi meio que misturando, né? Então, concordo contigo, acho que o piano dá uma compreensão assim das escalas e das tonalidades, semitonalidades, né? Vamos dizer assim. Só que o que para mim foi muito interessante é que isso foi natural, porque na época, no piano, era muito a partitura, sabe? A teoria musical, o tempo da nota, a pauta, né? Sim. A clave, né? Claro. Então, eu tinha aquilo que eu acho que é uma coisa que o músico clássico, a maioria, pelo menos... acaba ficando muito na partitura, né? E eu tinha uma coisa interpretativa. Então, a música, ali, naquele determinado momento, a partitura não segurava mais. E, naturalmente, quando eu comecei a trazer para a guitarra e também trazer para o violão esses elementos, eles vieram naturalmente. A coisa de conhecer um pouco mais a teoria. E isso foi acabando ficando algo meio que empírico, assim. Se eu te disser que eu sentava e pensava sobre aquilo, não. Simplesmente eu saía tocando, daí eu pegava de ouvido, e no final a música clássica teve uma influência importante na base, né? Mas ao longo do tempo eu fui me afastando e foi integrada à musicalidade geral, assim. Né? Mas o piano foi muito importante para mim e segue, né? Eu ainda tenho piano, eu toco piano, tem algumas músicas que eu faço no piano e depois eu ponho para guitarra para ver como é que fica. E às vezes o contrário, então é meio intercambiável. Hoje em dia eu não separo, na minha cabeça é tudo junto. Eu penso na música, já penso, como é que ficaria um piano aqui, sento lá e toco,
depois eu puxo pro violão, vamos botar uma guitarra e tal. Então, para mim é tudo misturado, assim, não separo as coisas. Não é pensado, é meio empírico, assim. E nessa época que começou, tava no piano clássico, aprendeu aquele violão básico lá da Tia Ieda, acorde como a gente chama, gavetão, Isso. imagino eu. Imagino que em algum momento tenha tido revistinha também, porque fez parte da adolescência, acho que de todo músico, alguma coisa de revistinha. Uma revistinha sofisticada, porque tinha a base do piano, né? Sim. E entendendo como é que a banda tocava. Mas e quando vai pra guitarra, aí vai pro hard rock, vai pra Guns. Foi isso que te atraiu? Foi isso. Quando estourou o Appetite for Destruction ali, né? Foi em 87, mas eu tomei conhecimento mesmo do Guns em 89. E aí uns amigos meus que até que eles... Tipo, eu era da música clássica, os caras gravaram uma fita pra mim assim, a Fúria Metal. E botaram ali tinha Guns, tinha Aerosmith, tinha uma... E ali aquilo me fez assim na minha cabeça, né? E ali eu fui na garra, consegui uma guitarra com meu pai, que não foi fácil no início, assim, né? Convencê-lo que eu queria ele uma achava guitarra que vai atirar dinheiro fora. E tal, já toco o violão, já toco o piano, e guitarra é barulhenta, isso aqui. Eu convenci ele que a guitarra era mais silenciosa que o violão, porque eu tinha volume que eu podia tocar. Foi um artifício, né, na época. E ali foi, assim, realmente a mudança de mundo, assim, né? Determinante no meu gosto musical. E é o que eu ouço até hoje, em grande parte, assim. Mas uma pergunta bem básica, assim, Ok, mas daí a tocabilidade do violão para guitarra muda um pouco. Sim. Né? Inclusive, vou dizer uma coisa bem para ele, bem básica, mas talvez para alguém que não tenha tanto entendimento. Quando a gente, olha eu falando, mas... Quando se toca violão na guitarra, não sai aquele som daquele jeito como vocês costumam ouvir. A guitarra, ela tem algumas peculiaridades do jeito de fazer as notas. Tanto que, se colocarem no YouTube, tem cara ali que diz, que quer anunciar o seu curso e diz: você ainda toca violão na guitarra? Não toque mais assim. Então, isso já é uma transição. E para tu pegar vendo o que o cara tava fazendo na guitarra dele e para entender que talvez power chord, talvez não power chord, que outras notas o cara tava colocando, aí vem a pergunta: que ouvido que tu tem, cara? Eu tenho um bom ouvido. Isso aí é... E também tenho, assim, eu sempre tive uma característica... Às vezes eu tento passar pro meu filho, até que está mais envolvido com a música, que tu não precisa, no primeiro momento, tocar perfeito. Né? Então, eu sabia que eu não estava conseguindo exatamente reproduzir aquilo, mas aquilo estava fazendo sentido para mim. E ali eu fui montando o meu próprio estilo, sabe? Eu digo assim, a diferença do músico popular, do roqueiro ou não, mas o popular do clássico é que tu monta um estilo. E o estilo é que nem a personalidade do cara, ela é formada pelas tuas características, qualidades e defeitos, né? E aí eu fui montando um estilo próprio sem procurar a perfeição daquilo ali. Ao longo do tempo eu fui conseguindo reproduzir as coisas do meu jeito, ou muito parecido às vezes com os originais, mas era assim, do jeito que eu estou conseguindo fazer agora, é assim que eu vou fazer. E ali eu ia aperfeiçoando e fui criando esse estilo, assim. Realmente o power chord foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né, na época. E a guitarra, ela tem essa característica, principalmente se toca com distorção, né? Se tu fizer acordes só abertos, quer dizer, alguns acordes ficam ótimos abertos, mas outros não, né? Uma característica da guitarra como instrumento, às vezes a gente vê a MPB, ela varia muito os acordes em função da tonalidade do vocalista, do cantor. Não, isso aqui eu vou tocar em Fá, porque fica melhor para mim, me adapto melhor. O outro toca em Ré. O rock, não.
O rock, ele varia pouco. Por quê? Porque a sonoridade da guitarra, ela muda. Não adianta eu fazer aquela música em Fá. Ela foi feita em Ré. Ela não vai soar igual em Fá. E isso pode ver que, às vezes, o roqueiro, ele até compromete a voz para não mexer no tom da música. Para né? não mexer na harmonia. Na harmonia da música. E, claro, que é uma certa rigidez isso aí. Óbvio que tu pode fazer versões ótimas, variando o tom também. Mas, via de regra, é isso que tu falaste. A guitarra, ela tem uma sonoridade e ela muda se tu mudar o jeito que tu toca, o tipo de acorde que tu tá usando, que muda o efeito da música. Ela tem uma coisa que vai além do tom, da tonalidade ali, né? A sonoridade dos acordes, né? E aí, a evolução do Roberto nesse período, assim, tu conseguia tempo para ficar, tu ficava horas e horas e Sim. horas, tu ficava um pouquinho todos os dias, como é que era o teu sistema de estudo? Porque mesmo autodidata era estudo. Era estudo. Horas, né? Horas tocando. Ali, 15, 16 anos, ficava horas. Eu sempre fui muito estudioso, né? Mas o meu tempo livre ali, naquela época, claro, tinha as festinhas, aquelas coisas da noite, mas de dia, assim, quando eu tinha tempo, era guitarra. E aí me encarnava. E não via o tempo passar. Ainda hoje, se eu vou fazer música, eu não vejo o tempo passar. Às vezes eu olho, já é tarde da noite, eu tô aqui ainda, né? E é uma coisa... às vezes eu vou ver uma televisão, eu pego o violão, tô dedilhando. É uma companhia... a música ocupa um tempo da minha vida, sempre ocupou, muito grande, né? Mas naturalmente isso, assim, não ficava assim, vou ficar horas estudando aqui, não. Sempre toquei a guitarra com muita emoção, assim. Acho que é isso que, se eu diria uma coisa do meu estilo, assim, eu ponho emoção no que eu tô tocando, né? Então, era um lazer mais do que um estudo, mas acabava sendo um estudo pela repetição e pelo número de horas envolvidas, né? Tu tem alguma coisa que tu pensou para nos dar uma provinha desse período da tua vida? Alguma coisa que tu queria tocar? Pode ser. Vamos ver, não pensei em nada específico, mas... Porque nós estamos falando Guns, nessa época tinha Guns, tinha Skid Row, tinha Metallica, tinha o Pearl Jam, depois que o Nirvana se foi, o Pearl Jam veio com tudo. O que tu quiser, livre. missing you. I still write to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but it set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Sad woman, make it slow, and things will be just fine. You and I just use just a little patience. Said sugar, take the time, because the lights they shine so bright. You and I got what it takes to make it. We won't break it. Oh, never break it, 'cause I couldn't take it. Depois tem a finaleira, aquela, né? Aí tu me ajuda. Putz.
just a little patience. I just walked in the street tonight. Fica no ar. Eu não sei a letra. I've been walking the streets tonight, just trying to get it right. It's hard to see you with so many around. No, I don't like to be stuck in the ground, and the streets won't change, but maybe the name. I ain't got time on this game, 'cause I need you. Yeah, yeah, but I need you. I need you. I need you. All this time. E sabe que o desgraçado do... Bom, tu sabe. O desgraçado do Axl Rose, ele não é tenor. Não é? Ele é barítono. Ele é barítono. Sim. Então, tu vê o treinamento vocal que o cara teve que ter pra conseguir chegar ali, né, cara? A história conta que ele estava no ensaio ainda com a banda que era antes de ser o Guns N' Roses. Guns N' Roses é uma junção do LA Guns com Hollywood Roses. E aí ele estava num ensaio e ele foi pro agudo. Ele cantava na voz normal dele. E aí o cara disse, é essa voz que tem que fazer. Quando ele foi pro agudo, essa é a voz que vai ser diferente. E aí o cara teve que fazer aquilo ali pro resto da vida, né? Na prática. Mas o pessoal diz, acabou com a voz dele. Mas, cara, naquele período ali em que o AC/DC ficou com o Brian Johnson, se afastou, acho que um ano da turnê, pelo menos tempo, ele assumiu ali, eu não vi... Ali ele foi ótimo. Não vi muita diferença, O que assim, aconteceu ali... Foi muito bem, né? Exatamente. Não, ali foi ótimo. O que acontece é que ele teve que mudar a técnica de cantar para poder fazer shows de 3 horas numa turnê consecutiva. Para quem conhece bem, sabe que tem vários momentos do show que ele canta com a voz antiga dele e que foi a voz que ele usou no AC/DC. Que é a voz com aquele drive rasgado, com muita pressão, né? Mas ele não conseguiria fazer shows de 2 horas e meia, 3 horas, com intervalos de 48 horas, como fazem em turnê. Então, tu podia ver que no mesmo... Uma semana antes, quando ele estava no Guns, ele estava cantando de um jeito. E aí ele foi para o AC/DC, foi lá em cima, e depois ele voltou para uma... Mas é uma mudança de técnica, né? Eu fiz 4 anos de técnica vocal. Ali, acho que 2015, por aí, até 2020, aproximadamente. Então, dá para entender direitinho o que o cara faz ali. A questão técnica ali, né? Uma coisa que eu queria te perguntar. Aí, tudo bem, estamos com 15, 16, 17 anos. Vestibular, rapaz. Medicina. Tu chegou a abandonar o instrumento. Não, ele nunca se separou de ti? Nunca separou. Nessa época aí, a gente tinha uma banda que chamava Smoke Screen Hustlers, né? Eu com o Dudu, que agora é Edu, né? Pelo artística. Era eu, o Dudu Ataíde, o Fernando Carlos Motes fez parte disso, que o Motes que é o ortopedista. E a gente tocava fim de semana, assim, infernizava a Rua Araponga lá, ali, né? Ali, os vizinhos não tinham... No Petrópolis também. Ali perto de Farroupilha, né? Isso. E ali, então, a gente ensaiava sempre e durante os primeiros 3 anos da faculdade, a gente minha faculdade, a gente ainda manteve a banda. A gente tocou, no início ali, a gente participou dos festivais, na época era muito grande o FICA, que era o Festival Interno da Canção Anchetana, que a gente sempre tinha um amigo anchetano que a gente botava na banda para poder participar do festival. E a gente tocou ali, a gente foi bem, o meu irmão na época ganhou a melhor vocalista, eu fiquei segundo melhor guitarrista. A gente participou acho que umas 2 ou 3 edições, depois a gente participou do Festivalda, e eu entrei nessa época... Festivalda era do Rosário. O Festivalda era um festival nacional das pastilhas Valda com a MTV.
Tá. Até na época foi apresentado pela Astrid aqui. junto Porque com a o Fetter. Esmalha cantou no festival Cantou com a gente. mas eu tinha No mesmo impressão dia. de que fisicamente tinha sido no Rosário, não? Não, foi no Opinião. Foi na Opinião. No tá. Opinião. Pode ser que tenha É tido que a alguma Esmalha edição. era do Rosário, é por Ah, isso. tá. Pode ter tido alguma edição que eu não Certo. saiba. Nessa edição Tá, que a gente tocou ok. foi no Opinião. E ali na faculdade eu conheci, então, o Elvis, que era... O Elvis do... Todo mundo é igual depois da quinta cerveja. Isso. Que era é o Carlos Augusto Diálogo Gomes. com a Grama. Isso, daí ali eu entrei, nós montamos essa banda, que era o Diálogo, então era o Elvis, o Favalli. Paulinho Gramal, que era o apelido Isso, dele. isso. Paulinho Favalli, que é músico e artista plástico. Exatamente. Aliás, se vocês não viram as esculturas do Omnan Higgs, pelo amor de Deus, vão lá ver. Exatamente, Paulinho é muito talentoso. O Cristiano Jäger, que é cardiologista e toca comigo até hoje na banda atual que eu tenho, que é a Auto Reverse. Na época, eu acho que o Fábio Corsetti e o Luigi Engel. Então, a gente era o Diálogo com a Grama. E durante uns 3, 4 anos eu fiquei com essa banda. O Luigi era da Fundação? Não, o Luigi era da PUC? Da PUC, é. Tá. Aí depois, a gente tocou, acho que tu te lembrou que a gente tocou em várias edições do Prata da Casa lá, porque depois o Elvis foi O pro... Luigi Fesuro? O Luigi eu acho que é psiquiatra hoje em dia. Tá. É. É que eu tô confundindo de Luigi. Pode ser outro Luigi. Então, na época, o Elvis, depois de um ano com a gente, de colega, ele passou na fundação, nós éramos da PUC, né? Ele passou na fundação e com isso a gente começou a tocar. Então, a gente tinha o Motes na banda, com o Motes que era da fundação, e o Elvis, isso na Smoke Screen, e o Elvis era da Diálogo com a Grama. Então, eu participava em 2 bandas durante um bom tempo ali no Prata da Casa, que era muito legal ali na fundação, que era nos fundos da fundação. E bons tempos, assim. Acho que até o 3º ano da faculdade a gente foi levando essa situação, essas coisas. Depois aí acabou a medicina tomando conta e durante muito tempo eu não tive banda e fiquei mais assim tocando em casa e eventualmente alguma participação, alguma coisa, mas não tive nada fixo, assim, musicalmente falando, porque dediquei daí totalmente à medicina e à formação, né? E isso até quando? Então, na residência não tive nada. Meu retorno para música com banda, nunca parei com a música, sempre tive música em casa, mas com banda foi 2010. Aí o Chris Jäger estava numa banda junto com o Dani Lax. Certo. Isso. E acho que o Paulo também, Nets não tocava. Não era o Paulo Nets, era o... Agora eu vou me lembrar o nome. Mas aí eles me convidaram, tinha uma banda que era mais pop rock. Que eu me lembro que o Dani Lax, o Cristiano Jäger, o Paulo Crise... O Paulinho cresci, mas eu não peguei essa fase. Eles ensaiavam num estúdio ali na Casimiro, lá em cima, que eu acho que era o Live até, Live. na Casimiro, na Lucas. Acho. Isso. Na descida da Vicente. Na descida da Vicente, Na Vicente isso da aí. Cultura, isso aí. E aí, então nessa ocasião, eu entrei bem depois, já não tinha o Paulo. Em algum momento lá, eles me convidaram para entrar na banda. E eu fiquei ali, acho que 1, 2 anos, acho que na banda com eles. E ali eu me adaptei bastante, porque era um som mais leve. De vez em quando eu trazia um peso ali, né? Aí a galera gostava de tocar o quê? Tocava de tudo, desde de Beatles, mas tocava também The Killers. E tudo mais, a questão um pouquinho mais pro pop, assim, né? Rock, mas mais pop. E eu levava um peso, assim, às vezes, pra banda e tal. E foi muito legal. Foi meu retorno ali à questão, assim, de... o Márcio Nurquim, que era o... Márcio Nurquim, que é cirurgião plástico. Isso, tava com ele na cabeça, mas tava que é guitarrista também. Ele tava... Naquela época, ele tocava baixo e cantava. Ele canta bem também e toca bem baixo. E aí, eu era o guitarrista, não sei quem é que tinha saído na época. Talvez
não sei. Mas eu entrei ali, preenchi um espaço e fiquei algum tempo com eles. E chegou no momento assim, agora eu tô tocando de novo, mas eu quero fazer o meu som, né? Quero voltar ao meu som, quero tocar mais pesado um pouco, com mais... um pouco mais pesado mesmo. E aí eu montei o que foi a primeira banda, o retorno, que foi a Always on the Run, né? E... Alguma coisa com o Band on the Run, não? Sim, mas ela é o nome, é o título de uma música que o Slash fez com Lenny Kravitz. Certo. Que foi um hit na época, né? E ali essa música é legal, assim, porque eu não tô nunca na estrada, mas agora vamos estar. Então, Always on the Run. E aí a gente começou a tocar nesse circuito aqui mais Sgt. Peppers, depois tinha um lugar lá embaixo na floresta ali, depois do restaurante árabe lá. Não sei se era Tubarão Rock, era alguma coisa assim. Certo. A gente tocou algumas vezes lá, e festinhas e coisas. E aí entrou baterista, sai baterista, era o Diego, da Diálogo com a Grama, que tocava conosco no início, depois ele acabou fazendo, acho que um pós-graduação, e não podia tocar sempre. E aí foi umas portas giratórias, assim, de baixista e... Mas conseguia rápido sempre ou... Não, e cada vez que trocava tinha que aprender todo o repertório, Sim. Tinha que... Enfim, era uma situação... E a gente, como médico, então aí tem que pensar que em paralelo tá aí o nefrologista mil, né? Trabalhando e tal. E aí era um pouco frustrante às vezes, porque a gente chegava no estúdio e... Não saía nada. Não saía nada. Né? Ou então, saía barulho. Assim, saía barulho. E aí a gente... Daí, de novo, a coisa se passou um tempo sem. Depois eu montei uma banda que é a Auto Reverse. Então, que sou eu, o Cristiano Jäger, o Carlos Anselmi, né? Que Cristiano Jäger era teu colega da faculdade. Meu colega de faculdade. Apelido Que Se For. Aí é contigo. Que Se For? Ó, tu tem que vir aqui nos contar por que o teu apelido era Que Se For. Aí depois... Aí a gente tem, hoje em dia, o Marcelo Shogun, no baixo, e o Daniel Fontoura, que são músicos profissionais. Certo. E esses são os músicos perenes aí, já faz um bom tempo. O Fontoura toca batera. Batera, tá. Da Dama da Noite. Tá, certo. Da Noite. E o Shogun também da Dama da Noite. E aí aí essa banda consolidou, porque a gente já tem um repertório base, às vezes eles têm os compromissos profissionais deles ali, mas quando a gente marca, eles vêm, sai o som e a gente tem conseguido... O ano passado foi um ano bem ativo, assim, a gente tocou várias vezes, assim, né, ao longo do ano, desde o verão até... Sim, imagino que tenha tocado em Curaçado, deve ter tocado. Em Curaçado a gente não tocou, mas a gente tocou em várias festas particulares. Em Curaçado vocês chamam tanta gente lá. Vamos. O Cristiano tocou com a outra banda dele. Nós vamos tá aí o Auto Reverse. E agora a gente está com essa atividade. Eu passei os últimos 6 meses trabalhando nas gravações das minhas músicas próprias, porque daí, quando a gente terminou o ano, a gente fez o último show em janeiro desse ano, aí eu tenho um monte de música que eu tenho desde a época lá da Smoke Screen, com meu irmão. Tenho músicas que são daquela época que nós nunca nem tocamos na banda. Eu tenho músicas que eu tenho ideias na cabeça, eu vou começar a trabalhar nisso. Então, assim, ali esporadicamente, em 21 e 22, eu lancei uns singles, assim, que eu gravei em casa, que eu pretendo regravar eles mais profissionalmente agora. Mas eu peguei todo esse monte de ideias e comecei a fazer pré-produções, né? Comprei monitor, meu software eu atualizei do computador, interface e tal. Eu quero te perguntar mais sobre isso. Isso. Mas antes de perguntar sobre isso, eu queria saber o seguinte. Mas a Auto Reverse toca autoral, faz cover, toca metade? Até hoje, sempre cover. Certo. Agora, no próximo dia 8 de setembro, temos uma data marcada no Sgt. Peppers,
onde pela primeira vez nós vamos trazer músicas autorais, pelo menos umas 2 ou 3, para fazer uma mescla e vamos sentir como é que isso vai ser. Porque eu vou estar eu lancei um single agora faz 3 semanas, que é com 8 o Shogun. é uma terça-feira, é isso? É uma terça-feira. Certo. Então, todas as músicas foram gravadas junto com o Shogun no baixo e o Daniel na bateria. E agora, então, eu estou lançando elas, vou lançar durante os próximos meses os singles, agora vai lançar o segundo single desse processo, e aí vai coincidir com essa data que nós vamos tocar lá. Então, pretendemos estrear. E dos covers que a Auto Reverse fazia, qual era o que mais agitava o povo, que tu acha, assim, que tu notava, aquele que o povo mais pedia, ou que daqui a pouco a banda ficava mais feliz em fazer? Tem isso ou não? Tem. Eu acho que, assim, o nosso baterista Daniel adora Kiss. Então, quando toca Kiss, ele curte um monte. Eu acho que a reação do povo é boa com Guns, AC/DC. Sempre são pontos altos no show. Assim, eu diria que são os momentos de mais envolvimento do público. Dependendo, por exemplo, a gente tocou na praia, a gente incluiu alguma coisa de surf music, porque a gente tocou em condomínio, né? Então, no condomínio não é só a galera do rock, tem a galera também que curte outras coisas. Mas nós mesclamos, dependendo a gente já tocamos Frank Sinatra, a gente já fez adaptações. Assim, né? Principalmente para mesclar um pouco e até para mostrar um pouco, a gente já não é mais guri, né? Uma certa versatilidade, né? Porque também a pessoa que nos vê, o Berchevsky toca aquele estilo ali, não, nós tocamos dali, mas a gente dá uma pitada aqui, uma pitada ali, né? Então é isso, acho que... Mas tradicionalmente, acho que o Guns e o AC/DC são os que mais levantam a turma que nos assiste, assim. E do AC/DC vocês fazem qual ou quais? Em geral, Highway to Hell. Tem uma palhinha? Opa, vamos? Vamos na viola, vamos na raça aqui, hein? Eu só tinha que me lembrar quais são as notas. Daí eu tento te acompanhar. E é sol? É lá. Living easy, living free. Season tickets on a one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't need reason, don't need right. Ain't nothing gonna red undo. Going down, party time. My friends are gonna be there too. I'm on a highway to hell. Highway to hell. I'm on a highway to hell. I'm on a highway to hell. É isso aí. Vamos mais? Vamos nessa. Living on a highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Hey, you gotta go to make it happen. Take a world in a love embrace. Of love and sand, exploding to space. I can be a firelight, living in the thunder, living on the wind, and whatever comes over. Hey, you gotta get to make it happen. Take a world in a love embrace. All on the trail, exploding to stay. Like a true nature's child, to be born or to be wild. You can climb so high, I'll never
violãozinho aí. Vai, Beto. Like a true native child, to be born to be wild. We can climb so high, I'll never wanna die. Born to be wild, born to be wild, born to be wild, born to be wild. Foi. Ó, Meio foi na raça. né? galera, na raça, mas é isso aí. Cara, tua parte autoral, tu tava falando que tinha muitas músicas que vinha compondo, vinha amadurecendo, coisas que ficaram lá de trás, coisas que vieram vindo. E a gente até tava conversando antes de iniciar o programa da dificuldade de botar um trabalho autoral pra fora. Sim. Porque para arranjar casas que acolham um trabalho autoral novo é difícil, tem muitas questões envolvidas nisso. E era o que eu ia te perguntar, tu dissesse que gravasse coisas em casa, mixasse coisas em casa. Tu tem um mini estúdio em casa? Tu tem um estúdio em casa? Como é que é? Em inglês te diria um estúdio-ish, né? Então seria como se fosse um estúdio, né? Não tenho todo aquele equipamento de isolamento, aquelas coisas, mas eu tenho uma peça na parte de cima da casa, onde eu tenho as guitarras, tenho o amplificador, onde eu tenho a interface, o piano, né? E ali eu me viro, né? E comprei os monitores, né? Já faz uns 2, 3 anos. E aí eu fui aprendendo a gravar, assim, né? Bem rudimentarmente no início. E depois, acho que agora, nos últimos tempos, eu aprendi, assim, dentro do que se pode fazer num home studio, vamos dizer assim. Dá para fazer um mundo hoje em dia, né? A gente consegue ter, felizmente para nós que somos músicos part-time, né? E que tem essa questão assim de querer deixar o seu material registrado, querer gravar, a gente tem condições de fazer isso de uma maneira factível, vamos dizer assim, né? Em casa, no momento que consegue, com os parceiros corretos, assim, né? Sem uma pressão de tempo, porque às vezes já gravei em estúdio, né? Tu tem ali 1, 2 horas para gravar, não ficou bom, tu tem que agendar outro horário e aí tu volta e nem sempre o cara do som ali, ele vai muito com a tua cara, fica aquele trabalho mais assim profissional para ele, tanto faz o que está acontecendo ali, ele é um profissional e ali a gente consegue fazer do nosso jeito, do nosso tempo, do meu tempo, né? E errando, aprendendo, repetindo, né? E assim, é isso. E o lançamento também, eu acho que a gente pegou daí, nesse caso, uma época melhor, né? Porque antigamente, realmente, além da locação do horário, tu tinha que ter um produtor, tu tinha que ter um selo, alguma gravadora que te colocasse no mercado, né? E hoje a gente tem a possibilidade de conseguir botar isso nas plataformas digitais e até mesmo em questões físicas, se a gente quiser, sendo uma banda ou um músico assim... Semi-amador. Exatamente. A gente consegue fazer isso, é viável. Não, Antigamente eu quero dizer, não completamente profissional. Isso, que a gente tem essa atividade, assim, eu não tenho um prazo, um schedule para cumprir.
Sim. Eu vou ali e vou fazer quando eu achar que tá bom, eu vou lançar, não tenho obrigação com ninguém, nem ninguém tem obrigação comigo. E, no entanto, eu tenho acesso, né? Sem nenhuma pretensão de sucesso, nem nada, Claro. né? Até porque a gente sabe que a carreira musical, propriamente dito, para ela dar retorno, ela precisa de muito investimento, assim como a medicina, assim como qualquer outra área, né? Quanto tempo demora para um consultório vingar? Né? São anos trabalhando ali, praticamente trocando dinheiro, até que uma hora ele vai se pagar e vai começar a dar resultado. A música seria a mesma coisa. Eu acho que o músico que quer, ele tem que entender o mercado, mergulhar nele e conseguir achar o seu caminho ali, mas é com muito suor, né? Eu acho que é isso. E as casas para se apresentar tem acolhido, imagino que daí a banda não tenha cachê, não sei como é que fica essa parte. Olha, a gente faz... depende do lugar, né? Mas geralmente tem alguma participação do número de ingressos. Certo. Né? Então, dependendo de quanto tu botar ali, né? Vai ter a tua... Vai se pagar, né? Mas eu não faço isso com nenhum objetivo de ganhar dinheiro, Claro. né? Não, meu, eu digo assim, para pagar a operação. Se pagar os ensaios da operação, eu tô feliz porque é o meu hobby, né? E vou te dizer que se tiver que botar dinheiro um pouco também, é um momento de lazer, de descontração, então não tô muito preocupado com essa questão, assim, né? Nesse momento, né? Então, o negócio é ter esse lado artístico, essa parte de expressão, ter onde tocar, onde poder levar os amigos... ter pessoas que conheçam o trabalho, mas... E aquele negócio, né? Vai mudar agora, porque como é que era? Tem que ter plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro e agora vai ser gravar um disco. Ou gravar... Não se fala mais disco, né? Gravar um audiovisual. Porque não se fala mais DVD, gravar um audiovisual. Das tuas músicas, elas já estão na plataforma para quem quiser ouvir? Sim. Procura Roberto Berdichevski. Beto Berdi. Beto Berdi, certo. Berdi. Aí, tá vamos falar na mais popular, Spotify. Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal, todas essas aí tem as músicas ali disponíveis. Sim, eu comecei a lançar elas, acho que foi 20 o primeiro lançamento. Aí foram 3 baladas que eu fui fazendo. E agora, mas que foram assim, com gravações um pouquinho mais rudimentares. Estou aprendendo, assim, né? São, particularmente, eu acho ótimas as músicas. Eu pretendo agora regravar ou remasterizar. Eu vou ter que dar uma trabalhada no áudio delas. Porque como eu aprendi mais também... Vai ficando mais exigente, vai dizendo então, isso aqui podia fazer aqui, diferente. Exatamente. Então, em algum momento, acho que eu vou daí lançar todas elas num álbum só, remasterizadas ou remixadas, alguma coisa desse tipo assim. E agora, então, eu lancei a Do It By Yourself no mês passado, que é uma música, um hard rock bem pesado, vamos dizer assim. E agora eu vou lançar uma música que ela é um hard rock também, mas ela é mais melódica. Até ela não nasceu como um hard rock, mas depois eu transformei ela no hard rock, que é You Never Know, que é uma mais melódica, vamos dizer assim. Tenho certeza que o público tá ansioso para ouvir pelo menos um trechinho de cada uma delas aí, né, Beto? Beto Berdi. Então, essa aqui foi o primeiro single que eu lancei. Que é o... Tá, já tá legal. Então, que a Lonely foi a primeira música que eu lancei. Essa aqui eu fiz com 16 anos, cara. Pra uma guria ali. Então, e aí, foi a primeira música que eu fiz no piano. Uma guria que eu acho legal essas histórias aí. Uma guria que tu queria chegar, uma guria que tu chegou, te deu o bolo, uma guria que tu chegou e deu certo. Como é que era? Por um curto tempo, né? Eu toquei essa música na casa dela, no piano dela. Maybe I'm so lonely, maybe it's just me. Maybe I'm not the only one, so I wanna share what I feel. If you listen, my dear, just let me
baby, my little baby, can't you see? Então essa aí, eu lancei ela como ela é uma balada de piano. Agora eu toquei ela aqui adaptada ao violão, mas foi a primeira música que eu fiz e que eu lancei agora em 2020. E essa última, ela começou assim, né? You never tried to make me feel so nice. Mas nem como tinha que fazer hard rock. Never tried to make me feel so nice. Never tried to make me feel so good. Never tried to make me feel complete with all this given reason. You will never, never let us stand to understand. Oh, because you will never know the feelings that I'm sure. And once again, you will never understand. You will never know the feelings that I'm sure. And once again, you will never understand. Essa aí, Cara! essa aí agora. Cara, curti muito, cara. Porra, espero que estoure isso aí. Tomara, Tu né? volte aqui pra me dizer que tu tá fazendo show adoidado. Então, dando serviço de novo, 8 de setembro, uma terça-feira, Sgt. Peppers. Ingressos aonde? Tá na Simpla, Certo? tá? E tem no local também. Na Simpla, procura por Beto Berdi, Beto procura Berdi. pelo evento. Beto Berdi e Auto Reverse. É o Beto nome do evento. Berdi e Auto Reverse. Posso deixar depois ali o QR Code, alguma coisa assim. pra E, vocês. e horário de início. Começa às 8. Mas estão planejando tocar. Algo entre 8 e 9. Começamos e também a gente não quer terminar muito tarde. Quando a gente toca fim de semana, a gente não se preocupa muito com o final da festa, né? Mas quando é dia de semana, a gente procura manter num horário que também a gente sabe que a maioria tem que trabalhar no dia seguinte. Então a gente espera que ali pelas 11, 11 e poucas, a gente esteja encerrando, vamos dizer assim. Então vai ser mais ou menos umas 2 horas de música. E começando ao redor das 9 até as 11 aproximadamente. Essa é a ideia. Galera, nós estamos nos encaminhando devagar pro final, mas eu tenho uma pergunta que eu queria fazer pro Beto, que é o seguinte. Se tu não tivesse sido músico, ou se tu não tivesse sido médico, e tu é os dois, que tu acha que o médico acrescentou ou retirou do músico, e o que tu acha que o músico acrescentou ou retirou do médico? Imagino que os dois acrescentaram, um em cada um. Não, acho que a carreira médica, ela certamente impediu de que houvesse investimento na carreira musical, que foi um momento, chegou no momento lá que eu cheguei a pensar, né, que realmente a música é uma paixão, né? Então, a medicina, ela, se for pensar pelo lado da música, tirou essa possibilidade de investimento numa carreira profissional na época que a gente é mais jovem, né? Que a gente tem mais energia, mais gasto, porque a carreira musical é muito desgastante. Assim, a gente tem uma ideia assim, do cara que faz sucesso ali e tal. Mesmo para ele é desgastante. Mas assim, para tu fazer, tem que gramar muito, né? Então, acho que a medicina tirou isso aí. Mas a música trouxe para a medicina, eu acho que toda um outro significado, relacionamentos. Vê que dos mais diversos tipos, mas as próprias amizades, vamos dizer assim, muito foram cercadas pela música, ou tinham música em paralelo. Então, eu acho que foi um blend legal, assim, na minha vida, né?
Não me arrependo das escolhas. Ah, poderia ter sido diferente? Poderia, mas... Por outro lado, eu também tenho pai médico, tios médicos, e sempre, vamos dizer assim, admirei muito a profissão e a carreira de médico. E, então, assim, para mim sempre coexistiu. Nunca pensei em que as duas coisas não tivessem presentes, né? Embora tenha que ter tomado a decisão aí na época do vestibular, das coisas, de realmente ir adiante na medicina, né? Mas se o Beto pudesse pegar a máquina do tempo e voltar pro Betinho quando tava decidindo, ele ia dizer pro Betinho, não, segue esse caminho aí que tu tá, que é esse aí, ou o Betão daria outro conselho pro Betinho? Não, acho que eu faria exatamente o que eu fiz. Acho que a gente tem que pensar que a gente vive no Brasil, com a nossa realidade aqui, né? A gente vê nos outros países, às vezes na Europa, nos Estados Unidos, mesmo que acho que a carreira musical tem muito mais possibilidades e se tu botar na balança a carreira médica, a carreira musical, digamos assim que a gente tem a lei das probabilidades te joga mais pro lado da medicina, porque ela depende também do teu esforço, da tua capacidade, do teu esforço pessoal. E a música tem isso, mas tem um quê também de tu tá tocando aquilo que as pessoas querem ouvir naquele momento, ou às vezes aquilo que te levou a fazer música, vamos supor que foi o hard rock, o rock mais pesado. Daqui a pouco, se eu quisesse fazer sucesso na música, eu ia ter que estar tocando, na época, o Skank. Entendeu? Então, assim, nada contra, só dizer, não era o que eu gostava de ouvir. Curtia. Mas se eu tivesse um produtor, tivesse que ir para uma carreira, cara, olha, se tu quer tocar no rádio, tu vai ter que tocar isso aqui. Vai ter que cantar em português e não em inglês. Né? Então, eu acho que a carreira médica me deu mais liberdade, né? Inclusive também financeira, para poder, hoje em dia, estar exercendo a música como segunda, não vou dizer profissão, mas segunda paixão, vamos dizer assim. Mas então, estamos diante do homem feliz, porque nada mais feliz do que uma pessoa que chega à conclusão de que acertou nas suas próprias escolhas. Porque a gente sempre diz, né, que a gente é senhor das nossas escolhas e refém das consequências. Então, quando a gente chega à conclusão que as consequências das nossas escolhas propiciaram aquilo que a gente queria quando fez as escolhas, é um casamento perfeito. Mas seria triste, né? A gente pensar que uma carreira longa, que já não somos crianças, né? Se estivesse nessa fase que eu tô agora olhando e vendo assim, bah, não era isso que eu queria, eu acho que daí já tinha que ter feito alguma coisa antes, né? Acho que não, em nenhum momento. Eu adoro a minha profissão, gosto muito. Tem os seus momentos desgastantes, seus estresses, as coisas que são inerentes à profissão e aos tempos modernos que a gente vive, que não é nem o que a gente estudou, nem o que a gente viu os familiares da gente médico fazerem. Mas também a gente tem que se adaptar, né? Então, hoje em dia, a medicina é um pouquinho diferente do que era há 20, 30 anos atrás. Mas a gente acha o seu jeito de trabalhar. Eu citei isso até mais com o objetivo de demonstrar, né, para o nosso público que nos assiste, que como a pessoa fica em paz consigo mesmo quando ela acerta nas suas escolhas. Então, talvez o segredo da vida seja esse, né? Acertar nas suas escolhas. Isso, e depois que tu as fez, tentar... não adianta tu ficar frustrado por aquilo que tu não fez. Tem que aproveitar aquilo que tu tá fazendo, a não ser que tu desgoste daquilo, te arrependeu, todo mundo pode também ter a chance do arrependimento. Mas se é algo que tu gosta, não existe escolha que tu não tenha que abrir mão de alguma coisa. Não conheço, não existe isso. Então, se a gente fica sempre no ser, mas se eu tivesse feito, mas se fosse assim, se fosse... isso não é construtivo. Então, se eu tô achando alguma coisa disso em relação ao passado, eu posso mudar o quê? O futuro. Eu acho que é muito pesado tu olhar, tô há 30 anos fazendo isso e não é o que eu quero, né? Eu acho que aí já passou do ponto, né? Então, tá bem com as suas escolhas e saber que elas tiveram coisas que teve que abrir mão. Não tem outra maneira. Isso dá um corte, hein, Cacau? Isso dá um corte.
Beto, a finaleira, qual é aquela música que tu acha que melhor representa quem é o Roberto Berchevsky? Puxa vida. Que tu diz assim, essa música eu acho que mostra quem eu sou. Se alguém quiser saber quem eu sou, eu acho que a música é essa. Acho que essas que eu toquei aqui todas são representativas, assim. Principalmente essas próprias são muito pessoais, né? Muito de cunho emocional, assim, né? Então, eu sou um pouco dessa mistura. Eu acho que eu gosto do hard rock com melodia, com emoção no vocal, com emoção na guitarra. Gosto dessa mistura, assim, né? Eu diria que a música que eu acho mais divertida de tocar é uma música que, obviamente, que não podia ser diferente, que é do Guns, né? E que eu acho que ela mistura ritmo, habilidade e melodia. Vou tocar só um trechinho para não... You're up around 7, they're gonna bed around 9. And I don't worry about nothing now, because don't worry, don't waste of my time. Show usually starts around 7, we're gonna stage around 9. Get on the bus about 11, sip and a drink and feeling fine. We've been dancing with Mr. Brownstone. He's been knocking, he won't leave me alone. Why, no, he won't leave me alone. I used to do a little, but a little wouldn't do, so the little got more. So I just keep trying to get a little better, start a little better than before. Cause I used to do a little, but a little wouldn't do, so the little got more. So I just keep trying to get a little better, start a little better than before. We've been dancing with Mr. Brownstone. He's been acting, he won't leave me alone. He won't leave me alone. E aí ela vai. E aí se vai, né? Mas acho que essa aí junta melodia, a parte rítmica e... Beto, então eu espero que o que nos represente seja a singela lembrancinha do Sindicato Médio do Rio Grande do Sul, que é providenciada com tanto carinho pela nossa produtora Cláudia Fleury, e eu sempre falo do Dr. Marcelo Matias, que foi o idealizador do canal e sem o qual nós não estaríamos aqui fazendo esse programa. Muito obrigado. Eu queria agradecer a lembrança. Fazia um tempo que a gente estava tentando ajustar as agendas, né? E muito obrigado por me receber, por dar esse espaço aí para divulgação também do meu material próprio e um pouquinho da experiência de vida. Fico muito agradecido mesmo. E eu tive a honra de entrevistar pela primeira vez o meu veterano, amigo, colega de duas profissões e, como vocês viram, músico refinado, requintado na parte de melodia, harmonia e ritmo, e músico virtuoso enquanto instrumentista. Eu tenho certeza que vocês tiveram muito prazer de conhecer Roberto Berchevsky. E a gente volta na semana que vem com mais um Plantão do Rock.